Olha, Fabiola, a fala é gravíssima, né? Ele está fazendo uma piada de alguém que tinha cerca de 18, 19 anos naquela época, Miri Leitão, estava presa numa cela, foi colocada uma cobra, né? Ela estava sendo torturada, isso durante a ditadura militar. É gravíssimo isso, é gravíssimo um parlamentar, ainda mais um parlamentar, fazer troça, ironizar sobre algo, uma violação tão grave dos direitos humanos. Vale destacar que a nossa Constituição diz que tortura também é crime inafiançável, ou seja, o Eduardo Bolsonaro está, mais uma vez, não é a primeira, rasgando a Constituição. Infelizmente, pela atual correlação de forças que nós temos na Câmara dos Deputados, não haverá nenhuma punição, no máximo uma moção de censura, mas não vai acontecer de concreto absolutamente nada. E mais ainda, isso é triste, ele vai ser reeleito deputado federal pelo estado de São Paulo, onde ele sequer mora. É mais um tapa na cara do eleitorado do estado de São Paulo. Os mais jovens nem sabem ou desconhecem o que foi a montagem de um sistema de torturas, tanto no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, como nas polícias civis, aqui em São Paulo, no DOPS, aqui no Largo General Osório, ficou tristemente famoso com o delegado Sérgio Paranhos Fleury, Belo Horizonte, com o delegado Davi Hassan, Pedro Silling, no Rio Grande do Sul. Então, você tinha uma estrutura de tortura que é da Polícia Civil para as Forças Armadas e que prendeu de forma arbitrária, torturou, assassinou, desapareceu com corpos daqueles que simplesmente pensavam de forma oposta ao governo de então, a ditadura militar. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é um crime, realmente é um crime. Ele é um nazifascista, ele não é um democrata, né? Ele está fora do campo democrático. Agora, o melhor árbitro dessa questão seria o seu eleitor. Aqui em São Paulo, que o eleitorado paulista tivesse vergonha na cara, e não votasse em alguém que sequer mora aqui, e mais ainda, alguém que é nazifascista. A faca e o queijo está na mão do eleitorado de São Paulo. Espero que o eleitorado de São Paulo tenha vergonha na cara, porque votar no nazifascista, mais uma vez, é inaceitável. E ninguém vai dizer que não sabe o que ele fez. Nesses últimos 3 anos e 3 meses, ele apareceu ainda mais do que já aparecia no passado, né? Então, cabe ao eleitor, no mínimo, dar a punição. Qual é a sua punição? A não reeleição. Esperar que a Câmara dos Deputados, com essa correlação de forças, o puna, infelizmente isso não vai ocorrer. E é justamente isso que o Manuel Souza, que nos acompanha e manda mensagem aqui pelo WhatsApp, fala, ô Vila, ele fala assim, é muito triste que no nosso país acontece isso, né? Não existe respeito, né? Porque é isso que você falou, quem pode dar essa punição é justamente o eleitor. E pelo que a gente vê aí, ele possivelmente vai ser reeleito, né? O Boulos até fez uma brincadeira aqui ao vivo, falando assim, vamos ver quem vai ser o mais votado de São Paulo. Agora tem a possibilidade também do Moro de ser candidato a deputado federal, mas alguns analistas dizem que Eduardo Bolsonaro pode continuar na lista entre os mais votados por São Paulo. Você acha, Vila? Pode ser. A gente tem de lembrar que uma parcela da população, que não era a maioria, apoiava o regime militar, né? Votava nos candidatos da Arena, simpatizava ideologicamente com a linguagem da ditadura militar, e assim por diante. Nós vamos imaginar que 100% da população estava em oposição à ditadura. Esse pessoal foi passando os anos, as décadas, como não houve um acerto de contas histórico lá no final da ditadura, seria no início do governo Sarney, isso não ocorreu, diferentemente da Argentina, hein? No caso da Argentina, o presidente Raul Alfonsín teve a coragem de nomear uma comissão e que produziu o relatório Nunca Mais, né, que foi extremamente importante, que foi para mostrar para a sociedade da Argentina o que tinha significado a ditadura militar, o número de crimes. O escritor Ernesto Sábato foi o coordenador daquela comissão e depois foi publicado o livro, eu tenho até aqui, que é uma coisa pavorosa. O Brasil deveria ter feito isso em 1985, não o fez. E aí tem todas as justificativas da época que, para mim, não dão conta da necessidade histórica de ter enfrentado aquela questão ainda no calor da hora. O tempo foi passando,
foi ficando cada vez mais distante o período da ditadura, extremistas, especialmente nesses últimos 3 anos em 3 meses, em posições fundamentais na estrutura de governo, começarem, e várias vezes o Bolsonaro agora, não esse domingo, o anterior, ele elogiou o Ustra, dizendo que o torturador, um assassino, que envergonha a história do Exército, e é terrível o Exército ficar calado nesses momentos, não ter a coragem cívica, republicana, de vir a público e dizer, olha, nós não temos nada com isso, foi um momento terrível da nossa história, enfrentar o problema, mas não enfrenta, não tem a coragem, e com isso você vai alimentando os nazifascistas, que estão em todo lugar aqui no Brasil. Ele elogiou o Ustra, o Bolsonaro, que era o torturador aqui em São Paulo, no DOI-CODE, no segundo Exército, e um assassino, disse que ele era um grande defensor da democracia, ou seja, é o deboche, né, daqueles que enfrentaram a ditadura. Eu era adolescente, vivi isso, sei o que era a ditadura militar, sei que você, para andar com um livro publicado legalmente, alguém olhava que livro você estava, olha, toma cuidado com esse livro que você está lendo. Isso aconteceu comigo quando eu cheguei a São Paulo, era office boy, comprei um livro que eu tenho até hoje, 1926, A Grande Marcha, sobre a coluna Prestes. Era um livro do Hélio Silva, que tinha um desenho a bico de pena, um retrato do Luiz Carlos Prestes. E eu estava lendo lá no ônibus, ali, quando eu entrava, pegar o office boy vai para cima e para baixo, um cidadão ao meu lado falou assim, ô rapaz, ô menino, o que você está lendo? Aí olhou, falou, toma cuidado com o que você está lendo. Desde então, nunca mais, eu sempre encapei os livros e sempre andava com ele virado ao contrário, para ninguém saber qual era a capa com que livro eu estava lendo. Mas era isso, uma coisa banal, uma simples leitura de um livro de um adolescente que queria conhecer a história do Brasil. Então, foi passando o tempo e as barbaridades que a ditadura foi fazendo, foi o que ela fez, caiu no esquecimento. E o Eduardo Bolsonaro, de forma covarde, porque todo nazi-fascista bolsonarista é covarde, é gente cruel, covarde. Agora, mereceria, claro, a cassação do mandato, mas, infelizmente, isso não vai ocorrer.